Agora, isso é muito importante, então a gente tinha que chegar nesse ponto. Tá. Existe travesseiro quântico? Não. Não existe. Aliás, faz sentido, né? Não existe. Não existem, eu vou falar de forma muito categórica isso aqui, não existem terapias quânticas. Não existem. Isso aí são terapias que elas flertam com misticismo, são terapias holísticas que flertam com misticismo, que usam o nome quântica para buscar um endosso científico àquilo que eles fazem. E não há nada, não existe comprovação experimental sobre qualquer tipo de terapia florais, reiki, que tentam fazer associações tomando como base a mecânica quântica. Não existe, pessoal. Ou quem está te vendendo isso, ou está vendendo por ser uma pessoa que está enganada com relação a isso, ela foi acreditada, ela acreditou no que alguém disse, ou de fato é uma pessoa que está te enganando mesmo. Isso aí. Por que isso a gente tem que falar de forma muito categórica? Teve o Econofísico, que vai vir aqui semana que vem, ele me mostrou uns prints que ele recebeu umas semanas atrás, de uma pessoa, cara, essa pessoa, ela tava com câncer, tá? E aí a pessoa mandou uma pergunta para ele sobre colchões magnéticos. Isso aí. E perguntando que o vendedor, de alguma forma, havia dito para ela que aqueles colchões magnéticos iam ajudar ela na cura do câncer. É claro, cara, ele ficou sem saber o que responder para aquela pessoa, porque você vai dizer para aquela pessoa, não, isso é mentira. E de repente aquilo de alguma forma tá trazendo algum conforto para ela, por uma questão de placebo, enfim, tá trazendo algum conforto. Ela o lance que eu falo. É o lance que eu falo de pessoas que estão fragilizadas, cara. Quando a pessoa está fragilizada, ela acaba aceitando qualquer coisa. Então ela aceita o cara que vende o mapa astral para ela. Ela aceita o cara que vende, come essa pedra aqui que isso aqui vai te salvar. Ela aceita o colchão magnético, ela aceita qualquer coisa, porque ela está fragilizada. Seja por uma doença, seja por algum problema que essa pessoa está vivendo, e ela vai acabar aceitando isso. Então, por isso que eu falo, abracem essas pessoas que estão fragilizadas para elas não caírem nesse papo. Exatamente. Porque é muito fácil a pessoa cair. A pessoa que está passando por um problema sério na vida, ela se agarra a qualquer coisa. Ela se agarra a qualquer coisa para se salvar daquilo. Entendeu? Então aquilo ali, eu vou comprar esse colchão aqui, o colchão magnético é que vai me salvar, entendeu? E ela vai atrás daqui, e isso é terrível, cara. É terrível. E as pessoas se aproveitam de pessoas fragilizadas. E as pessoas se aproveitam de pessoas fragilizadas para ganhar dinheiro. Outra coisa que também é importante colocar, que aí vai muito pro lance dos coach quânticos, né? Que eles gostam de pegar e usar até o termo da cocriação, né? Você é capaz de alterar a sua realidade dependendo da frequência do seu cérebro. Gente, não existe, do ponto de vista científico, não há nada que endosse isso. E isso, do ponto de vista científico, não é verdade. Porque a gente tem que falar de forma muito categórica, porque eles falam de forma muito categórica com relação a isso. Então, a quântica, não existe cocriação, não existe mudança, você é capaz de mudar a realidade, porque aí eles fazem muita associação com essa questão da dupla fenda, né? Isso aí. De que o observador é capaz de mudar a natureza do observável, então vocês é capaz de mudar a realidade. Gente, isso não é verdade, não existe endosso científico com relação a isso. É tudo enganoso. É tudo enganoso. Quem está te vendendo esse tipo de afirmação, ou ela está querendo te enganar, ou ela também é uma enganada que acreditou em alguém e está tentando repassar isso, mas está ganhando dinheiro com isso. Tá? Por isso eu estava vindo aqui com a minha esposa, né? A gente tava passando por uma rua, aí a gente viu ali, sabe aquelas plaquinhas escrito traga seu amor em 7 dias. Traga seu amor em 3 dias, tá escrito lá. 3 realmente é bom. 3 dias? Porque agora traga seu amor em 3 dias. Cara, é a concorrência. Eu posso falar uma coisa? Eu acho isso mais honesto do que o que faz esse pessoal que quer colocar o nome de quântica em tudo. Porque, pelo menos eles estão vendendo uma coisa que é claramente mística,
que é claramente, tipo, ó, se você é claramente uma questão de fé da pessoa. Eles, de um modo geral, eles não tentam vender isso buscando endosso em coisas não místicas, né? Então, tipo, você quer vender coisa mística? Vende como sendo místico. Quer vender coisa holística, terapia holística? Vende como sendo holística. Aí cada um... Só que tem que ficar claro, isso aqui é uma questão de fé. Você quer acreditar, acredita. Eu tô vendendo isso aqui. E tudo bem, eu não tô querendo acabar com o negócio de ninguém, não. Mas colocou quântico, tá buscando endosso científico que não existe e ponto. É isso mesmo. Espero que isso não me faça ser cancelado. Que isso. Mas não. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Vamos lá. Ó, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Dr. Cauê. Ele fala assim, a energia... Cauê não é nome de doutor, né, cara? Não dá pra levar a sério um Dr. Cauê. Neurologista, o cara vai te operar a cabeça. Dr. Cauê. Não dá. Você vai ficar cismado, né? O cara surfista, né? Ele é cirurgião plástico, ele colocou. Então, ó. Ele falou aqui, ó, a energia escura é constante. Aí ele colocou entre parênteses, C. Cosmológica. O universo se expande, então o volume total da energia está maior. Isso não viola a primeira lei da termodinâmica? É a segunda, primeiro que é a segunda lei da termodinâmica, ele quis dizer. O pessoal fala que é a lei mais lei que todos. O problema, cara, é a interpretação que é dada, cai no mesmo problema da quântica, né? A segunda lei da termodinâmica, ela é muito mal interpretada, muitas vezes, porque depende de como que você considera o sistema, né? A lei da termodinâmica só vale em determinados tipos de sistemas, que a gente fala que ela não pode ser violada, né? Que não é o caso do universo. O pessoal fala assim, a vida vai contra a segunda lei da termodinâmica. Não vai, porque na escala de planeta e tal, a segunda lei da termodinâmica não vale. A segunda lei da termodinâmica só é aplicada para grande escala do universo. A gente está falando de sistemas que estejam isolados e, enfim... Exatamente. Tem alguns exemplos, tipo, por exemplo, uma lagarta se transformando em borboleta. Ela tá recebendo calor externo e tudo mais. Mas tem troca de calor e tudo, então aí não vale. Enfim, aí não vale isso. Você encontra, mas não tá violando nada, porque a segunda termodinâmica ela se refere ao universo. Isso, ao universo na grande escala, cara. Você sempre tome cuidado com essas coisas. E é claro... Matéria escura também, ela só é verificada na grande escala. Existe matéria escura entre esse pote, esse negócio aqui. Não, a matéria escura é um negócio que tá na grande escala do universo. Tem uma outra aqui do José Valfrido. Será que o Big Bang veio de uma singularidade extrema onde a gravidade gerou calor e fótons que formaram a matéria? Aí a pressão superou a gravidade, causando a expansão violenta que originou o universo? De acordo com a interpretação que a gente dá para o Big Bang, né? Que ele tinha singularidade, mas o que aconteceu? O que aconteceu para o universo ter o seu início ali? Flutuações quânticas. Exatamente. Aconteceram, muito provavelmente, foram flutuações quânticas. É claro que a gente... Não é uma coisa que a gente só tateia... Porque a gente precisaria de uma teoria unificada, uma teoria de tudo para conseguir entender o que aconteceu ali naqueles primórdios, na era de Planck, que a gente chama, que é de 10 na menos 43 segundos. Mas muito provavelmente foram flutuações quânticas que fizeram com que acontecesse esse processo de alta inflação, ao qual a gente chama de Big Bang, esse período de universo expandindo muito rapidamente, que a gente confunde com uma grande explosão. Por isso que a teoria da unificação, ou teoria de tudo, ela é muito importante. Tem muita gente que vai atrás. O Stephen Hawking foi um cara que foi a vida toda dele atrás disso, né? E um outro ponto onde isso acontece e que a gente pode ainda detectar se é que existe, e responderia isso aí que a gente está falando, é a tal da radiação Hawking. Então, o que é a radiação Hawking? O Stephen Hawking propôs lá na tese de doutorado dele que no horizonte de eventos de buracos negros acontecem flutuações quânticas que, lembra da superposição? A partícula pode, né? Ela vai ser engolida pelo buraco negro, certo? Porque ela está dentro do horizonte de eventos. Mas, levando em consideração a quântica, ela também não vai ser engolida. Então, numa dessas interações de milhões e milhões de partículas, uma escapa. Então, se uma escapa, se você pegar durante bilhões de anos, o buraco negro todo pode evaporar. E o que seria legal se a gente detectasse a radiação de Hawking? Isso que está acontecendo na borda ali do horizonte de eventos são flutuações quânticas. Sim. Então você estaria unificando a quântica
que é as micro-interações que estão acontecendo ali com a relatividade, que cuida do buraco negro como um todo. Mas Olha por que enquanto coisa a gente legal. não tem a menor tecnologia para detectar isso aí. Na verdade, é indetectável por hora, assim. Então... Mas foi proposto pelo Stephen Hawking na tese de doutorado dele. Ah, é? Que buracos negros podem evaporar por conta disso. E o que está acontecendo ali? Flutuações quânticas. Se a gente... Vamos supor que se por acaso... Quando a Roberta deu a palestra lá no meu negócio, perguntaram isso para ela. Ela falou que ela acha que um dia nós vamos detectar. Quem sabe? Quem sabe? A gente não detectou onda gravitacional. Exato. Então, o lance é o seguinte, se a gente detecta isso, a gente fecha uma boa parte da teoria da unificação e vai entender uma boa parte do que aconteceu no início do universo. Porque o que aconteceu no início do universo pode ser analogamente relacionado com o que acontece num buraco negro. E aí a gente teria essa relação muito bem estabelecida. Então fica aí. Ó, o BR Dinho... BR-Dinho. Ele perguntou aqui o seguinte: se o universo estivesse parado e apenas um ponto se movesse, ele poderia superar a velocidade da luz e causar uma mega explosão? Nossa, se o universo estivesse parado, ou seja, o universo estático e um ponto só se movesse... Não, a resposta... Penso que não, se o universo estivesse parado e um ponto se movesse, vai estar se movendo. Assim como o livro agora aqui está se movendo sobre a mesa. Não vejo por que isso causaria grande explosão, não. Também achei... Ó, o Lucas Marques, ele falou aqui: então se colocar o sensor de partícula junto com o anteparo, a forma projetada no anteparo vai ser 2 padrões? Ou o anteparo vai apresentar o padrão de onda e o sensor vai detectar a quantidade de partículas? Boa pergunta essa. Na verdade, se eu coloco então um detector de partículas entre as fendas e o anteparo, o que eu vou observar no anteparo é um padrão de partículas. Isso aí. Porque o detector é de partícula. Ah, tá. A Fernanda, ela perguntou aqui, ó: a onda probabilística é como jogar uma moeda para cima e tentar prever antes se vai cair, se vai dar cara ou coroa? Esse aqui é o ponto. Também não é prever. Na verdade, simplesmente eu sei que existe a probabilidade. Existe a probabilidade de cair De cara ser ou cara coroa. e coroa, E eu isso. só vou ver se é cara ou coroa Depois que eu medir. a partir do momento que eu E medir. quanto mais vezes eu jogo a moeda, maior chance de ser 50-50? Ou não tem nada a ver? Aí a gente entra numa questão de distribuição de probabilidades, né? Quando que aí já muito grande aí já é uma questão de distribuição de probabilidades. O negócio é, uma vez que você jogou, enquanto eu não meço, ele tá ali rodando, Sei. ele tá num estado Surge de superposição. Ele Tá pode ser cara um e e coroa. outro. Pode ser cara Quando e coroa. eu meço, ele cair, eu meço, aí ele vai eu já- estar cara colapsou. ou coroa. Colapsou. Entendi. É isso. Ó, o Fábio Henrique, ele falou aqui o seguinte: Sérgio, seria mais interessante de deixar a estação internacional orbitando a Lua ou até derrubar ela na Lua para um dia poder aproveitar alguma matéria-prima dela? Não tem como, cara, levar a estação espacial pra Lua. É uma distância muito grande. A estação espacial não tem motor pra fazer isso, tá? Acoplar o motor nela pra fazer isso seria extremamente caro. Então, não tem como, porque ela foi feita pra ficar na órbita que ela tá. Então, a decisão que já foi tomada é que em 2030 vão começar a deorbitar a estação. A SpaceX ganhou o contrato pra fazer isso. Ela vai acoplar uma cápsula Dragon totalmente modificada, com um monte de motor, e essa Dragon vai começar a empurrar lentamente a estação para ela ir queimando na atmosfera da Terra. Levar ela para a órbita da Lua é muito complicado, seria muito custoso, nem tem como fazer isso, porque a estação é muito antiga também. E jogar ela na Lua, pior ainda, porque aí pode danificar um monte de coisa. E principalmente, cara, a estação espacial hoje é um ambiente meio inóspito, entendeu? O que deve ter de bactéria. Imagina uma sala que está fechada há 22 anos, sem nunca ter aberto uma janela, recebendo talvez já centenas de pessoas de países diferentes, de nacionalidade, de culturas diferentes. Imagina o que é uma estação espacial. Você jogar um negócio desse na Lua, a chance de contaminar a Lua com um monte de coisa é altíssimo. Então não, a NASA decidiu deorbitar a ISS e ela vai construir uma estação lá na órbita da Lua. E Sérgio, pensando aqui agora, à medida que for entrando, então ela for entrando na atmosfera, certamente meio que esteriliza, né? O que eles vão fazer é o seguinte: a medida de agora até 2031, alguns módulos da estação já vão começar a ser retirados e sendo queimados e tal.
e tem coisas ali que vão precisar de um estudo melhor, porque já sabe que tem material ali que provavelmente não queimaria na atmosfera. Porque é muito grande? Porque o material que é feito, né? Queimar na atmosfera depende muito do material. Então eles vão fazer um trabalho com a estação para a partir de em 2031 o que restar dela ou parte dela ser empurrado na atmosfera e queimar. Aí vai serializar. Aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Que é o que a gente faz hoje, né? Hoje tem uma cápsula chamada Cygnus, que eles enchem ela de lixo, inclusive cocô de astronauta, e queimam ela na atmosfera. Ou seja, se você fizer uma análise... Isso. Isso que eu ia falar. Se você fizer uma análise quântica, enquanto você não medir, você tá respirando cocô de astronauta. Olha o que a NASA tá fazendo com a gente, gente. Ó, o Grécio, ele falou aqui o seguinte: o que é ação fantasmagórica à distância? Como a partícula é legal, vamos lá. Que é o que você falou, né? Na verdade, a ação fantasmagórica à distância tá justamente relacionada a isso que nós chamamos de paradoxo do EPR. Porque o que acontece? Então, nós temos ali duas partículas que têm alguma característica conectada, como os dois tênis que eu coloquei ali, certo? Então, só que elas estão muito, muito distantes, só que elas encontram naquele estado de superposição que a gente falou, antes de fazer medida. Aí vai lá alguém ali, muito, muito distante, vai lá, faz a medida e ela colapsa, certo? Então vamos lá, de novo, vamos lá. Temos duas partículas, cada uma delas em uma localidade muito, muito distante, elas têm um estado físico uma característica que está conectada, como o tênis, certo? Então o tênis ali, vamos supor que fosse um tênis, vai. Ela está num estado de superposição esquerdo-direito, certo? Aí eu vou lá, então... Abra a caixa, vejo que é direito, automaticamente eu sei que essa aqui vai ser esquerdo. Pronto, as duas colapsam. Então, houve uma troca de informação instantânea. Maior, ou seja, que ocorreu numa velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Temos aí o paradoxo de EPR. O Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque tipo, como é que essas duas partículas podem estar trocando informação instantaneamente se elas estão tão distantes? Então é isso que ele chamou de ação fantasmagórica à distância. O nome engana um pouco. Não tem fantasma no nome. Não tem fantasma. É uma ação, só ação, né? Ó, o órbita do universo. Grande órbita do universo. Abraço aí pra você. Tamo junto. Ele falou aqui o seguinte: boa noite, professor. Boa noite, Sergião. Será que os computadores quânticos podem ajudar também na exploração espacial ou na nova corrida para a Lua e Marte? Claro, com certeza. A partir do momento que a coisa foi se desenvolvendo. Muito provavelmente, cara, a NASA vai ser um dos primeiros lugares a usar um computador quântico de maneira assim, prática e efetiva, cara. Pode ter certeza disso. Tem uma coisa que é legal também falar sobre computador. Hoje, você sabe que um dos principais gargalos com relação à questão dos computadores quânticos e um dos maiores medos, na verdade, que existem já empresas já trabalhando em cima disso, né? É a questão da criptografia clássica. Hoje, um computador quântico, se ele tivesse qubits suficiente, uma quantidade grande de qubits, já existem algoritmos que seriam capazes de quebrar códigos de criptografia em matéria de segundos. Tá? Hoje pensa, né? Criptografia é uma coisa que traz segurança a toda informação, é algo praticamente que os computadores clássicos não teriam capacidade, não têm capacidade computacional para quebrar em matéria de milhões de anos aí, né? Você precisa rodar muito tempo para uma criptografia ser quebrada. Um computador quântico, por conta dessa característica que a gente já mencionou aqui, faria isso em matéria de segundos, só que você precisa de uma quantidade de qubits muito, muito grande. Existe um algoritmo que é o mais famoso e o mais simples, que é o algoritmo de Shor, que traz essa possibilidade. Só que hoje, então, só para tirar um pouco dessa mística, né, dos computadores quânticos, eles vão ser muito bons no futuro e vão trazer muitas possibilidades. Mas hoje já existem, inclusive, uma coisa que nós chamamos de algoritmos pós-quânticos, né, que são algoritmos clássicos que já impediriam a ação desses algoritmos de quebra de criptografia clássica. Só para trazer mais uma observação aqui com relação a isso. Eu queria entender, só o Mitsukami aqui falou que, falando de computador quântico, ele falou, ou seja, meu pornô vai ser vazado. Eu não entendi. Eu queria saber a relação do pornô. Porque a senha que ele usa no site aí vai ser quebrada, meu amigo. Facilmente quebrada. Aí nós vamos saber tudo que você acessa, as loucuras que você vê aí. Vai demorar uns anos aí, não se preocupa. Fica tranquilo, aproveita aí. Aproveita enquanto dá, né? Aproveita enquanto for, isso.
Ó, aqui o João da Silva mandou uma pergunta pro Sergião. Aqui, ele falou, cadê a CAT da suposta queda da plataforma da Petrobras? Cara, encheu o saco. Cadê? Não é CAT não, cara, é CAC, cara. Você escreveu CAT, não é... O quê? Ai. Próxima. Responde, próxima. É CAT mesmo, é comunicação de acidente de trabalho. Vai lá. Manda. Ó, o Felipe Hauck, ele perguntou aqui o seguinte: como o emaranhamento quântico permite que partículas separadas por grandes distâncias mantenham correlações instantâneas? E isso viola ou não a teoria da relatividade de Einstein? A gente falou disso. A gente falou, não viola. Não viola. Fiz até recente um vídeo sobre isso com o Natan também. Justamente por conta do que a gente comentou aqui. As noções de espaço, de espaço e tempo em nível quântico são completamente distintas dessas noções que nós temos no nosso universo macroscópico. Isso aí. Né? E essa troca de... Basta ver o Homem-Formiga, galera, que vocês vão entender perfeitamente. Pronto, quando ele viaja para o mundo quântico, aqui na Terra se passaram 5 anos, né? No ultimato, né? Passaram 5 anos, pra ele lá, ele passou minutos. Quando ele volta, ele fala, pensando que tava todo mundo aqui, não, mas já tinham passado 5 anos, o Thanos já tinha dado estalo. Aquela parte ali do Homem-Formiga ali é muito legal, cara, porque tem muito a ver com isso aí. Que é isso, o mundo, a gente não conhece, né? A gente não conhece o mundo quântico. Sim. Então a gente não sabe como que o tempo passa ali, como que são as relações de distância e tudo mais. Então é isso. O Alberto Diolino, ele perguntou aqui o seguinte: se o copo que estava na mesa é arremessado na velocidade da luz sobre a mesa, ele atravessa sem quebrar ou quebra? Entra nesse túnel quântico? Se o copo é acelerado à velocidade da luz, ele já não vai nem existir. Nem existir, exatamente. As moléculas não vão se manter ele vai íntegras. Simplesmente ser desintegrado antes. Mas se tiver uma aceleração não for de repente, se ela for gradual, até chegar à velocidade da luz, mesmo assim ele não se mantém? Cara, acho que a gente precisaria fazer o teste. Não sei. Não tem como. Eu sinceramente não sei o que aconteceria com um corpo sendo acelerado a uma velocidade próxima da luz. O que eu sei é que se um dia isso acontecer, de fato, isso vai tornar a gente uma civilização intergaláctica, certamente, a partir do momento que a gente tem a tecnologia. Coisas dos tipos, né? A China conseguiu teletransportar uma partícula, né? Uma coisa não está relacionada à outra, tá? Tunelamento quântico, um copo à velocidade da luz vai atravessar a mesa. O tunelamento quântico, galera, tem a ver com a superposição. É isso. As coisas não estão relacionadas. A velocidade... E até para falar pro pessoal, né? Que a gente dá exemplos usando coisas, copo e tal, porque não tem como a gente pegar. Mas imagine que o copo, ele não é um copo, ele é um ente quântico. Exatamente. Tudo você tem que imaginar que é um ente quântico, exatamente. É que não tem como a gente pegar e mostrar aqui. Não vai atravessar isso nunca. Isso aí. É isso. Analogia, a gente esse problema, física, a gente vive esse problema da analogia, né? Ela vai até um certo ponto. Principalmente na divulgação, né? Quando a gente vai para divulgação científica, a gente tem que recorrer a aproximações e algumas analogias. Mas a galera considera isso como se fosse escrito na pedra, não é assim? Não é assim. Então, a gente acaba se ferrando dos dois lados. Porque de um lado, eu que tô na academia, né? De um lado ali, o acadêmico acaba me criticando. Mas porque você simplista. Você tá sendo simplista. É óbvio, meu amigo, que você é simplista. Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu meta uma equação de Schrödinger pra explicar o negócio pro cara? Óbvio que eu vou ser simplista. Óbvio, eu tô tentando despertar curiosidade nas pessoas, né? Só que ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho que tomar cuidado com as analogias que eu faço, porque como você vê... O que aconteceu aqui, eu citei o exemplo do copo, fica na cabeça das pessoas que pode haver uma possibilidade do copo atravessar a mesa, e não há. Aliás, falar um negocinho aqui, ó, vai começar as férias agora, você que vai viajar e for para Londres, vou dar uma dica aqui muito legal, para quem for para Londres. Londres existe uma igreja, né, chamada Abadia de Westminster. É um lugar que vale muito a pena visitar. Por quê? Eu fui lá, e eu sou ateu, hein? Eu fui lá, então você é obrigado aí. Lá está o túmulo, primeiro, de Isaac Newton. Isaac Newton foi enterrado lá. O túmulo dele é lindíssimo, cara, com as órbitas, com os globos e tal. Só que o mais legal é quem tá embaixo dele ali. Então, todos os caras da física quântica. Todos eles. Então, o último que entrou ali foi quem? O Stephen Hawking.
que morreu em 2018, ele tá ali na abadia de Westminster. Então você anda, tipo na frente do túmulo do Newton, você vai andando ali e você vai lendo os nomes, é só Maxwell, é o Maxwell, é o Dirac, é só esses caras aí que a gente falou aqui hoje. E o mais legal é o seguinte, junto com o nome do cara, isso aí, abadia de Westminster, coloca aí túmulo Isaac Newton Tomb. THUMB. Pô, já tive lá e não visitei, cara. Não? Acredita? Pô, eu só fui lá pra visitar isso, cara. E é legal demais. Eu tirei foto de todos os túmulos. E nos túmulos, que eu ia falar é o seguinte, tem a equação dos caras. Tem a equação, né? Então, no túmulo do Stephen Hawking tá a equação da radiação Hawking. Com a temperatura e tal. É legal. Cara, é legal demais. Então, visitem a Abadia de Westminster em Londres. Tem um setor ali onde estão os túmulos. Você vai vindo lá, tem túmulo de rei, túmulo de gladiador, túmulo de guerreiro, e aí tem o túmulo dos cientistas. Então vale. Aí, ó. Esse aí é o túmulo do Isaac Newton dentro da Abadia de Westminster. É maravilhoso, cara. Isso aí é muito lindo. E embaixo aqui, ó, daqui pra cá, né, no chão, tá o túmulo de todos eles. E o que tá mais perto do Newton hoje é o Stephen Hawking. Então fica aí uma dica de turismo quântico. Turismo quântico. Isso vocês nunca viram. Fala, Leni. Ó, tem uma última aqui do Robson